Boa noite a todos. Meu nome é Carlos Menezes e esta é mais uma APROCIM, Técnica Energética Grupal, que começou às 18h50 e vai até às 20 horas e 5 minutos, né? É patrocinada e realizada pela CIPEC, Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, né? Vou falar um pouco mais sobre o que é a APROCIM. Estamos aguardando somente os aproximadores entrarem. Aproximador é quem participa dessa técnica às segundas-feiras, onde nós vamos trazer nossos relatos. A APROCIM é a técnica energética interassistencial grupal, presencial e à distância. Se você quiser participar conosco, você vai clicar, vai entrar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Opa. Nesse QR Code, vai ser direcionado para a nossa lojinha Evoluar, onde você pode comprar nossos cursos e participar conosco. Você vai fazer dois cursos, Introdução à Conscienciologia e Reorganizações Extrafísicas. Ok? Estamos aguardando, então, o pessoal entrar nessa videoconferência, como eu falei antes, né? Onde vamos gravar os relatos. Se houver fenômenos, projeção do corpo, fora do corpo, clareaudiência, clarividência, né? Só um instante. Ok, nesse instante a Tânia, que está lá em Jundiaí, São Paulo, na sede da Procim, eles vão trazer os relatos deles primeiro sobre a Procim de hoje. Tânia, Olá, Carlos, boa noite a todos. boa noite. Consegui fazer um bom estado vibracional, né? Uma boa preparação. Depois, no arco voltaico, a Zaide, quem aplicou, eu senti energia quente, fraterna, energia muito boa, que expandiu, eu senti que expandiu todo o meu campo. Aplicando, eu enviei as melhores energias, que envolveu todo o holossoma dela também, enviando o melhor para ela. No pilar, eu coloquei os assistidos, né, da noite, para receberem, né, as energias que cada um necessita. E depois, na Ofiexis grupal, me veio assim, novamente, todos os assistidos e os seus antepassados, mesmo aqueles que terminaram o projeto SETA já. Na semana passada foram bastante pessoas, né, que estavam participando, e hoje já ficou só o João, né, e o Walter, né, simbolicamente, no projeto. Então, mas aí me veio todos os assistidos e eles foram levados para o FIEXS grupal, os antepassados. E nas centrais, vários acoplamentos. Nossa, mas era um atrás do outro, era muito acoplamento. Sentia dor aqui, dor ali, pinicação, coceira, né? E assim, ao mesmo tempo já sumia, já melhorava. Dos evoluciólogos me vieram os arcturianos, muitos deles aqui, mas muitos. Eles estavam por todas as partes aqui dentro do aproximário. Da serenosfera, eu vi assim um grande incêndio, mas era um incêndio enorme, né? Muito. E aí eu fiquei só exteriorizando energia para assistência. No bolsão, na parte um quadrante, América do Sul, para o meu quadrante, para o Brasil, países em conflitos, e para o planeta, né? Que está meio maluco aí como um todo. Que haja um pouco mais de serenidade, cosmoética, enfim, tudo que é bom, né? Que possa vir para o nosso planeta. No bolsão, quer dizer, nós temos que fazer parte disso, né? Nós temos que melhorar para que o planeta possa também melhorar a sua parte. Bolsão, parte 2, projeto SETA, eu vi novamente os arcturianos, eles estavam aqui ao redor do colchonete que a gente põe simbolicamente para o Walter, para os assistidos, né, que era o João também. E eu vi também eles assim, mentalmente, não só aqui, eu via eles lá na casa do Walter, que é naquele cômodo onde eles ficam ali, eu via que eles estavam por toda parte ali também, levando bastante energia e assistência. E aqui aconteceram fatos assim, que me veio muito forte. É a interferência dos arcturianos que está interferindo no nosso ar-condicionado.
ele ficava meio maluco, ele aumentava, de repente ele parava, de repente ele voltava. Aí ele ficou uns 5 minutos parado, daí voltou de repente com tudo. E eu falei, nossa, é interferência tecnológica, né? Que quando tem, às vezes eles interferem. E quando eu olhei para o relógio, ele está parado também. Interferiu até no relógio. Então foi isso, foi assim muito movimentado mesmo aqui hoje. E boa noite a todos e uma boa semana. Até mais. Oi, gente, boa noite. Assim como a Tânia, eu logo no início vi a equipe dos arcturianos aqui. Eles trabalhavam com triângulos azuis e bastante esterilização pelos palmos chakras. No arco, aplicando no toninho, eu vi a pedra verde esmeralda percorrer todo o holossoma dele e eu vi alguns símbolos no reiki sendo aplicado nele também. Acho que tinha alguma equipe aqui do pessoal do reiki. Recebendo, eu senti uma energia muito tranquila, muito fraterna. Levei vários banhos energéticos, muitos mesmo. No pilar, eu senti muitas mãos me tocando nos pés, nos braços, na cabeça, e vi muito cenário político aqui do Brasil e fora do Brasil também. Nas conexões da oficina até o Planetas Irmãos, eu comecei a me desconhecer bastante. Eu senti meu corpo balançar, meu frontal já começar a girar, e eu me projetei junto com o meu aparador para um lugar com muita fumaça, tinha muita explosão, assim, o cheiro estava muito, muito forte. A gente começou a percorrer todo o local, trabalhando com a cor azul e prata, e começou a se dissipar aquela fumaça, e eu vi como uma espécie de mineradora, e outras equipes ali também trabalhando. E vi também novamente os jacuturianos nessa hora. Aí eu voltei, quando eu voltei, eu não sabia que momento que estava, aí logo já falou do projeto Seta. Assim que iniciou, vi um índio bem grande aqui na minha frente, e a garganta secou bastante, meu ouvido tampou, senti coceira, mas muita esterilização de novo pelos palmos chakras, para o professor Walter e para o João também. Aí eu comecei até a desassimilar um pouquinho antes, e tô bem, foi bem legal, viu, hoje? Tchau, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Hoje, quando chegamos, o campo já estava formado e bem tranquilo. No arco voltaico, primeiro recebi, senti uma energia muito fraterna, senti muito bem mesmo. Eu estava meio nervoso, consegui acalmar e estou tranquilo. E aplicando na Isabel, procurei passar as melhores energias. Minhas mãos aqueceram bastante e consegui passar bastante energia para ela. E as outras fases só exteriorizei, não tive percepção, mas estou bem. Boa noite a todos e boa semana. Pessoal, boa noite. Na preparação, eu senti um forte peso nas minhas costas primeiro, né? Mas foi bem, foi tranquilo. No arco voltaico, que eu passei com a Biri, senti uma energia, procurei passar para ela uma energia muito boa, tranquila para ela. Na hora de recebi uma energia muito fraterna e principalmente como se tivesse uma cascata dourada, né? Ela entrando entrando na minha cabeça até os pés. Na fase 3 eu literalmente apaguei, não vi mais nada. Acordei agora no final, só consegui as percepções do corpo, né? Muita coceira, antes de apagar, literalmente apagar de vez, eu senti um forte choque no corpo, né? O corpo parece que eu tinha recebido uma alta voltagem, vamos dizer assim, no corpo, e depois eu apaguei. E depois só no final, exteriorizando mesmo, assimilando. No demais foi tranquilo, foi bem interessante a experiência dessa noite, tá? Uma boa semana a todos.
Oi, gente, boa noite. Aqui no início, eu movimentei as energias com facilidade e o campo já estava bem, se percebe o campo bem forte já. O arco recebendo o Edgar primeiro, eu percebi também bastante forte as energias, muito calor e instantaneamente teve a expansão da minha cabeça, do holochakra da minha cabeça. Aplicando, eu potencializei as energias para o Edgar e também para a geoenergia, a energia de cima, a energia de baixo. E tanto recebendo quanto aplicando, eu me veio muito Dr. Walter na minha mente. Então, eu potencializei as energias para ele, né? Tanto eu recebendo quanto eu aplicando também. E aí, nas demais fases, eu percebi bastante assistência, muita ectoplasmia, tive bastante expansão no meu holochakra. Esqueci de falar, o pilar energético também, quando eu entrei no pilar, já estava bem rápido, parecia que estava um furacão aqui no meio. E é isso. Muito obrigada e uma boa semana para todos. Oi, boa noite, pessoal. Eu percebi na primeira etapa o campo também já formado, e eu vi girassóis e margaridas no campo e tive muitos bocejos. No arco com a valia, ao exteriorizar, eu percebi uma expansão bastante grande do campo dela, e ao receber, uma energia carinhosa e suave. Obrigada, foi bem gostoso, foi como um abraço, assim. Na fase 3, para mim, o pilar girou na cor rosa e laranja, mas ao finalzinho juntou a violeta. Na fase 4, as duas que me chamaram mais atenção foi a OFX, que na verdade, eu vi um hospital com vários feridos e eu estive projetada nessa madrugada num hospital assim, foi nesse mesmo lugar. Até achei que ia ter alguma história de manhã, mas não vi nada. Mas hoje, agora na UFIEX, eu voltei para esse hospital para exteriorizar energias aí desses feridos. Nos planetas irmãos, eu vi uma cena que eu entendo que possa ser do planeta Rosa. Era um vale, mas a água passava, mas é uma água diferente e tudo era diferente, assim, e tinha cor branca, rosa, amarelo suave, e ao mesmo tempo tudo bastante transparente. Na fase 5, exteriorizei bastante energias nas duas etapas, e é isso. Tive uma boa desacinha e estou bem. Tá bom? Uma ótima semana para todos. Boa noite a todos. Na fase 1, eu fiz a mobilização básica das energias e começaram a vir muitas cenas assim, né, na minha mente. E eu ia visualizando, mas mudava muito rápido, mal eu conseguia estar entendendo uma, já virava outra, e eu não consigo, assim, recordar de nada. Mas isso, assim, me chamou bastante atenção. Na fase 2, ao receber o arco da crise, eu me despedi. Eu senti também uma energia muito agradável, assim, uma energia potente, mas agradável, algo assim tão diferente, muito, muito bom mesmo. E daí meu cardíaco se ativou. Também muito obrigada, Cris. E ao aplicar, eu senti as minhas mãos, né, pulsavam suavemente, e eu enviei as melhores energias para ela. A partir da fase 3, eu me descoincidi e não consigo assim, me recordar assim, de mais nada, mas percebi também todo esse som no ambiente, esses estalos, e assim, tinha muita movimentação e foi realmente feito assim, muito trabalho, eu sei que eu exteriorizei bastante energia. É isso que eu consigo me lembrar. Obrigada pela participação e boa semana. Obrigada. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Hoje também eu cheguei bem aqui.
Cheguei um pouco mais cedo, o ambiente estava calmo, sereno, mas foi só começar para os 5, começou barulho, falação, um monte de mulheres falando tudo ao mesmo tempo e muito barulho. O ar-condicionado foi muito esquisito. Ele fazia muito barulho, daqui a pouco ele parava, daqui a pouco fazia muito barulho. Goteira, como se estivesse pingando água, estralava as cadeiras. Nossa, foi todo o tempo assim. E, e depois, quando eu apliquei o arco voltaico na Tânia, foi mandado as melhores energias e pedi que acontecesse o melhor para ela. Minha mão aqueceu bastante e, ao receber, também senti uma energia muito fraterna, muito acolhedora. Obrigada, Tânia. E aí foi assim o tempo todo. Aí eu fiz toda a energização para o planeta como um todo, os países que estão em conflito, que haja paz mundial, para os pedidos à noite, principalmente para o Walter e para a Virgínia, que está passando uma fase difícil, e para todos os aproximadores, os que estavam presentes, os que estavam à distância, e assim foi, todo o tempo. E para mim, eu fiz sim, o meu quadrante, e foi todo o tempo assim. Quando terminou a Procin, eu fui até ver se tinha vazado alguma coisa, porque não era possível tanto barulho. Mas daí está tudo em ordem, não aconteceu nada e foi barulho extrafísico mesmo. E boa noite a todos, uma excelente semana. E aqui acabou, Carlos. Ah, ok, então obrigado aos nossos aproximadores que estão em Jundiaí, São Paulo. Nós vamos dar continuidade aqui. O João entrou junto comigo. João, pode trazer seus relatos. Boa noite, pessoal. Eu fiz o trabalho logo depois da minha TENEPS, então estava assim um campo de muita energia. Eu fui capaz de mexer as energias com facilidade e fiz o arco voltaico para mim mesmo e pela segunda vez eu fiquei um soluço imediatamente. Eu mandei energias para a região de conflitos no planeta. Não tive nenhuma visualização ou percepção energética de consciência. Mas na parte 5 eu acho, é como se eu tivesse ativado um campo, como se eu tivesse entrado é, em um campo energético que deu um zoom e eu senti uma expansão. Eu tive uma boa desassimilação e esterilização. E foi só isso. E obrigado e boa noite a todos. E, João, obrigado. Boa semana para você. As melhores energias. A Andréia, pode trazer seus relatos. Noite para todos. Na fase 1, eu percebi uma energia girando no sentido direito. Daí eu vi pessoas com os braços erguidos, mas bem esticados assim para o alto, e uma tenda meia-lua que dava acesso a um paralocal, assim como se fosse uma entrada. Na fase 2, eu fiz a autoaplicação e depois eu também apliquei a distância no meu marido, que eu acho que está precisando. Na fase 3, eu não percebi o pilar, eu só vi umas galinhas gigantes, acho que eram umas 5, 6, elas eram bem grandonas e estavam no pé de uma árvore. E depois disso eu apaguei, mas eu apaguei lúcida e eu fiquei anestesiada, assim, como se estivesse anestesiada. E isso foi em todas as fases, inclusive na fase 5 também, eu fiquei assim. Depois eu voltei no projeto SETA, exteriorizei para o professor Walter e família, né? Para o outro assistido também.
e para todos que passaram pelo projeto SETA. E boa noite para todos e boa semana. Boa semana para você, André, as melhores energias. Silvana, pode trazer seus relatos. Olá, pessoal, boa noite a todos. É, eu cheguei um pouco em cima da hora, mas eu consegui relaxar um pouco, entrar tranquila e consegui uma boa conexão na fase 1. Me conectei com o pessoal do Proximário e me senti dentro do Proximário. Na fase 2, eu fiz a autoaplicação do arco, né? Depois me veio o professor Walter e eu apliquei a distância para ele também. A partir da fase 3, eu me senti girando no pilar, de repente eu comecei a girar no sentido anti-horário, muito forte, e apaguei. Apaguei total mesmo. Eu voltei, entrei aqui, eu voltei, eram umas 8h10 mais ou menos, entrei correndo, Toninha já estava falando. Então, foi um apagão geral mesmo. Eu tenho a sensação que recebi bastante assistência também, porque eu voltei muito bem, estou me sentindo muito bem. Agradecida a todos aí por participar. Uma boa semana a todos, boa noite, viu? Boa noite. Ah, na fase 1, eu me senti bem desconhecido, estava movimentando bem as energias, mas hoje foi só ectoplasmia mesmo. Deu uma apagada, voltava de vez em quando, né? Estava até sentindo uma dor nas pernas, não sei por que sumiu tudo também, né? Que a gente sempre sai energizado depois. Estou me sentindo muito bem agora, mas não tive para-percepção nenhuma. Tem mais alguma sincronicidade? O que nós percebemos aqui foi os arcturianos, né? E na hora dos arcturianos, ficou tudo muito azul. E daí eu lembrei que no meu pilar, que a Cris comentou, me veio muita cor rosa, 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 e aí me vinha assim, rosa, depois chegando para o lilás, né? Ia mudando as cores, aí, então era rosa e lilás. Incêndio, né? Que eu e a Isabel tivemos essa para percepção, estalos, uma grande movimentação e realmente, assim, essa repercussão aí dos arcturianos aqui que mexeu com o ar-condicionado, é interessante, nós paramos, a Procin acabou, acendeu a luz, o relógio voltou a funcionar. Muito estranho, né? Então foi isso, Ah, tá joia. O pessoal à distância lembrou de alguma coisa a acrescentar? Diga, André. Eu lembrei que quando começou a fase 2, um pouquinho antes da minha autoaplicação, eu percebi era dois senhor e eles eram gêmeos, idênticos assim, só que aí eu escutei um falando assim pro outro, mas não é assim que faz, e um assim discutindo não sei o que assim com o outro, mas eram igualzinho assim, e era senhor, eram dois, igualzinho, mas senhorzinho, é isso. Ah, obrigado. Bom, é, vamos falar do curso Superação de Patogênese. Tânia, você quer fazer as honras? eu vou passar para a Cris. A Cris entende melhor dessa parte. Obrigada. Olá, pessoal. Então, esse mês, né, nós temos um novo curso, que é o Superação de Patopensenidade, de Patopensenes. É um curso que está vindo dentro da linha, né, do Mater Pensene desse ano aqui, é o Recicle-se. Então, vocês todos estão convidados aí para a nossa primeira aula, no dia 5. Espero que vocês gostem, né, trazendo aqui algumas reflexões bem interessantes para que a gente consiga superar, né? Nesse mundo, às vezes, superação não é tão possível de imediato, mas que a gente consiga, pelo menos, amenizar esses patopensenes que interferem aí no nosso processo evolutivo. Tá bom? É isso. A joia, obrigado, Cris. Obrigado a todos que participaram hoje. Uma boa semana, as melhores energias. Tchau, tchau. Tchau.